Você continua funcionando, entregando, resolvendo, mas por dentro está completamente sem fôlego? Fica comigo. Eu vou te mostrar de onde vem uma força que nunca acaba. Hoje, no devocional de número 84, seguimos com o tema Força Nova para quem já cansou. O trecho bíblico que nos guia é de Isaías, capítulo 14, versículos 29 a 31. Os cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Esse texto ele foi dado a um povo cansado de verdade. Não era um cansaço só físico, era um cansaço de alma, de espera, de incerteza, de olhar o cenário e pensar, até quando? Então Deus não fala para gente distraída, Ele fala com gente desgastada. E olha como isso é importante. O Senhor não começa negando o cansaço. Ele não diz que cansar é falta de fé. Ele reconhece a fraqueza humana e depois revela a diferença. Tem gente que para em si mesma e tem gente que aprende a confiar no Senhor. Vamos prestar atenção nisso. Até os jovens se cansam. Nem vigor natural sustenta tudo. Tem hora em que a força humana simplesmente não basta. E eu gosto muito desse texto porque ele é muito honesto e muito consolador ao mesmo tempo. Primeiro, ele desmonta uma ilusão. Até os jovens se cansam. Ninguém é forte o tempo todo, ninguém aguenta tudo sempre, ninguém atravessa todas as fases sem sentir peso. Depois vem a promessa. Aos cansados ele dá novas forças. Entende? Deus não está pedindo para você produzir força do nada. Ele está dizendo que Ele mesmo sustenta quem está chegando no limite. E então chega a chave desse texto. Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Não é só quem corre mais, não é quem se cobra mais, não é quem finge que está tudo bem, é quem confia. Esse texto não é sobre desempenho, é sobre dependência. E as imagens são lindas. Voam nas alturas, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Deus dá força para o extraordinário, para o intenso e também para o comum. Tem dia de voo, tem dia de corrida e tem dia de caminhada. E todos eles na força que vem do Senhor. Hoje tem muita gente funcionando, mas completamente exausta. Exausta por dentro de tanta pressão, de tanta exigência, de tanta preocupação acumulada, de tanto tentar dar conta de tudo. E o problema é que a pessoa começa a achar que cansar é fracassar, que parar um pouco é perder, que admitir fraqueza é vergonha. Mas Isaías corrige isso. O texto não elogia a autossuficiência. O texto exalta a confiança em Deus. Na Quaresma, isso fala muito com a gente, porque esse caminho vai limpando aquela mania de querer sustentar tudo no braço e vai nos ensinando a voltar para a fonte certa. A pergunta correta de hoje não é quanto você ainda aguenta. A pergunta correta é onde você está buscando força. Sabe aquela pessoa que você admira porque ela dá conta de tudo, mas que você sabe que está no limite da exaustão? Ela merece ouvir que não precisa ser forte o tempo todo. Para um pouquinho e manda esse devocional para ela agora. Um clique seu. Pode ser o abraço que ela está precisando hoje. Hoje eu resolvi fazer uma ponte do trecho bíblico com a lei do ritmo. Porque ela nos ajuda a entender que a vida não acontece num único ritmo o tempo todo. Existem fases de aceleração, fases de espera, fases de subida e fases em que o mais espiritual que você consegue fazer é simplesmente continuar andando. E esse texto conversa muito com isso, porque Deus não promete que todos os dias serão iguais. Ele promete renovação para cada fase. Força para voar,
fôlego para correr, constância para andar. Biblicamente, isso fica mais bonito, porque a confiança no Senhor não te tira do processo, ela te sustenta dentro dele. E para ficar assim bem simples, é o seguinte: quem confia em Deus não vive no mesmo ritmo todos os dias, mas pode viver sustentado em qualquer estação. Pensa com sinceridade. Em que área da sua vida o cansaço mais tem aparecido ultimamente? Você continua fazendo o que precisa, mas por dentro está sem fôlego? Você acorda já sentindo peso antes mesmo do dia começar? Você percebe que sua mente nunca desliga de verdade? Onde você mais tem tentado tirar força de si mesmo em vez de confiar no Senhor? Você se cobra como se tudo dependesse só de você? Você tenta controlar tudo para não sentir vulnerabilidade? Você segue no automático sem parar para perceber que Deus é o que está faltando? Qual desses 3 ritmos mais parece com a sua fase de hoje? Voar, correr ou andar? Você está num tempo que exige visão e coragem para subir? Você está num tempo de intensidade em que precisa de resistência? Você está num tempo de passo simples em que o maior milagre é continuar? Se você realmente acreditasse hoje que Deus dá novas forças, o que mudaria na forma como você viveria esse dia? Você pararia de se tratar como máquina e reconheceria seus limites com mais honestidade? Você trocaria parte da ansiedade por confiança prática em Deus? Você faria o que cabe a hoje sem se desesperar com o amanhã? E a métrica simples de progresso real que você vai usar hoje à noite ao se deitar é a seguinte frase: hoje eu tentei sobreviver na minha própria força ou eu recebi novas forças do Senhor. E o nosso exercício de hoje recebeu o nome de cansaço, confiança e força nova, você já sabe. Leva só de 6 a 7 minutos para você começar a transformar sua forma de pensar. Então escolha um lugar onde você possa ficar sozinha, onde você possa ficar sozinho. Leve o seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas. E quando perceber que está presente, comece o seu exercício. Para reconhecer seu cansaço, escreva a frase e complete. Hoje eu reconheço que estou cansada, cansado em. Hoje eu reconheço que eu estou cansada em minha mente. Hoje eu reconheço que eu estou cansada em minhas emoções. Hoje eu reconheço que eu estou cansada em uma área da vida que venho tentando sustentar sozinha. Para fortalecer sua confiança, escreva e complete a frase. Hoje, confiar no Senhor vai parecer com. Hoje, confiar no Senhor vai parecer com parar de me cobrar força infinita. Hoje, confiar no Senhor vai parecer com orar com honestidade sobre o meu limite. Hoje, confiar no Senhor vai parecer com continuar um passo de cada vez sem desespero. E como nenhuma boa reflexão vale se não houver ação, a última parte do exercício, você vai escolher um passo pequeno e concreto para hoje. Então escreva, complete e coloque a mão na massa, coloca isso em ação. Até o fim do dia, eu vou receber força nova fazendo... Até o fim do dia, eu vou receber força nova fazendo uma pausa real com Deus antes de continuar. Até o fim do dia, eu vou receber força nova fazendo o que me cabe hoje, sem carregar o peso de amanhã. Até o fim do dia, eu vou receber força nova fazendo uma oração simples, sempre que o cansaço apertar. Me conta aqui embaixo com sinceridade. Em qual área da sua vida você está mais cansada, mais cansado de tentar dar conta de tudo sozinha, sozinho? É na mente que não desliga? Na pressão do trabalho? Ou tentando resolver a vida familiar? Escreve aqui, coloca nos comentários, porque admitir o cansaço é o primeiro passo para receber força nova. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o Amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado.
Te lembrar que no devocional de ontem nós aprendemos a soltar o peso inútil e fixar os olhos em Jesus. Mas e quando mesmo sem peso extra as pernas falham? Então hoje, Isaías nos lembrou que a força para a reta final da quaresma não vem do nosso esforço, vem da nossa confiança em Deus. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveite e já salve esse devocional para ouvir naqueles dias em que você precisar parar de tentar ser forte e pedir forças para Deus. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, nessa quaresma, nós te entregamos o nosso cansaço. Tu sabes onde estamos sem força, sem energia e sem respostas. Obrigada porque a tua palavra não nega a nossa fraqueza. Pelo contrário, ela nos lembra que é justamente aos cansados que o Senhor dá novas forças. Ensina-nos a confiar mais em Ti do que na nossa própria resistência. Quando for tempo de voar, sustenta-nos. Quando for tempo de correr, fortalece-nos. Quando for tempo de andar, não nos deixe parar em nome de Jesus. Amém.